Dia, Denison. Animado hoje, Denison. Bom dia, Adila. Tudo bom? Certinho. Juliana dá bom dia e sai? Como assim? Pedro, Daniel, cadê vocês? Deixe preguiça, rapaz. Marcelo, tá dormindo? Acorde ela, rapaz. Ligue pra ela pra acordar. Ligue pra ela. Enquanto isso, vou fazendo aqui a chamada. Só um minutinho. Pronto, chamada feita. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bom? Estão aí? Se não tiver, eu vou dar falta, viu? Mais importante, né, Adila? Mais importante. Ah, tá. Apareceu. Um já apareceu. Beleza? Ô, professor, Diga. professor, Diga. Diga, Pedro. Daniel perguntou o que você vai dar pra ele, dia dos Eu? namorados. É, Ah, tá com ciúme, né? peixe, garantiu o meu também, né? Oi? Não entendi, Pedro, o que você falou. Eu não. Sabia que você é um menino, rapaz. Ai, ele tá calado então é porque é verdade, professor, tá vendo? O quê? Ele tá calado então é porque é verdade. Pois é, né? Mas sabia que você é um menino de ouro também, rapaz? 2 meninos de ouro tem no segundo ano. Não é não, Pedro? Não sei nada não. Também, né, Angela? Também, né? É importante, né? Comer, né? O importante é isso também, comer. Né? Então, continuando aqui, vamos finalizarmos o assunto, certo? E depois vamos tirar as dúvidas de vocês sobre o assunto da prova. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui os slides, só um minutinho.
Bem, continuando o assunto de vocês, né, que é sobre redes e hierarquias urbanas, né, que é a continuação, né, sobre urbanização, certo? O assunto da prova de vocês. Né? Então, até o final do século XVIII, 90% da população de cada sociedade vivia no campo, né? Depois que deu início, né, à Revolução Industrial, começou o famoso êxodo rural, né, que é a saída do homem do campo para a cidade, nesse êxodo. Mas hoje em dia existe outro tipo de êxodo. Vocês lembram qual é o tipo de êxodo que está ocorrendo hoje? Vocês lembram? Não? A já não lembra. É, o novo tipo de êxodo que está ocorrendo, Raíssa, é o êxodo urbano. O que seria êxodo urbano? Tá vendo? E acertar, Raíssa. Exatamente. Para o pessoal sair da cidade para o campo, né? Está ocorrendo esse êxodo contrário, né? Muitas pessoas estão indo para o campo, né? Em busca, né? De algo mais, de um sossego, digamos assim, algo mais sossegado, né? Cansaram da vida urbana, né? Estão voltando muitas pessoas estão indo para o campo, né? Começando novos negócios no campo, né? O famoso agronegócio. Né? Como falei aqui, né, o processo de urbanização moderna, no século XVIII, com a Revolução Industrial, a mudança radical que aconteceu, a mecanização do meio rural e as migrações do campo para as cidades provocaram o fenômeno de urbanização. Inicialmente, nos países líderes, né, da industrialização clássica, e depois, no século XX, em praticamente todos os demais países, alguns mais intensamente e outros menos. Temos aqui um processo, né, de urbanização que decorre também uma transformação do papel das cidades, né, na economia do país, uma vez que elas passam gradativamente a concentrar um número maior de atividades econômicas, também conhecido como funções das cidades. Certo? Seria isso também, conhecido como funções das cidades. Que significa o quê? Vou falar já sobre isso. Promove também a alteração no ritmo de vida das pessoas, que passa a ser condicionado por diversos fatores, como de deslocamento diários para ir ao trabalho, à escola, né? No espaço urbano, maior facilidade em relação à disponibilidade de bens como alimentos, roupas, medicamentos, eletrodomésticos, serviços como escolas, hospitais, transportes, clubes, videolocadores que antigamente existiam, né? E algumas cidades ainda existem videolocadoras, né? Em algumas cidades grandes, como São Paulo, ainda existem videolocadoras, sabiam? Cabeleireiros, entre outros, né? Aí essa questão das funções das cidades. Uma cidade impõe várias funções. Por exemplo, função administrativa, nossa mesmo, Angela, sério mesmo. Em São Paulo tem várias videolocadoras ainda, porque tem pessoas que ainda colecionam, né? Ainda tem videocassete, essas coisas assim, retrô, que tem no dia a dia ainda. Então, muitos ainda utilizam isso. É legal mesmo, eu acho bem legal. Né? Então, essas funções que eu estou falando, né, nós temos as cidades que têm funções como administrativas, políticas, portuárias, turísticas, dormitórios, comerciais, entre outras. Né? Um exemplo, podemos falar aqui em Aracaju, que tipo de funções nós temos aqui em Aracaju? Alguém poderia arriscar esse tipo de funções que temos aqui em Aracaju? Temos o teu quê? As funções daqui de Aracaju.
Funções, Raíssa, de Aracaju. Não é isso não, Ágila. O problema, né, é que o asfalto é ruim mesmo, né? Não é tão bem feito. Aí, em pouco tempo, ele se deteriora, né? Mas, por exemplo, pode causar Ádila. A depender do material do asfalto, né? Um material bem fraco, pode ocorrer isso. Aí, digamos que você colocou farinha e quando joga água, vai embora tudo. Digamos assim, o asfalto de farinha, né? Você paga caro, né? Para um produto bem barato. Digamos assim, esse barato, né? Que digamos assim que ele pode se deteriorar rápido. Então, um exemplo, Aracaju é uma cidade turística? Exatamente. Como você falou aí, né, Luciano uma vez disse que não usamos asfalto de verdade, e sim massa asfáltica. Exatamente, porque para ter um asfalto de verdade, passar primeiro uma camada de concreto, depois um asfalto bem fino, depois outra camada de concreto e depois o asfalto. Aqui não. Aqui eles terraplanam, né, o local, colocam piche e o asfalto. E acabou. Mais nada. Por isso que o asfalto no instante se deteriora. Né? Voltando aí, aqui, né, como a gente estava falando aqui, né, Aracaju é uma cidade turística. Então tem a função turística, Aracaju. Né? Aracaju tem comércio? Exatamente. Então, também uma função de comércio temos aqui. Aracaju tem algumas indústrias ou não? Tem sim, Ângela. Tem algumas indústrias pequenas, né? Ainda pode se considerar indústria. Né? Por exemplo, o DIA, né, Distrito Industrial de Aracaju, tem ainda algumas indústrias por lá. Né? Então, Aracaju tem uma função industrial também, certo? Aqui em Aracaju, vamos assim, da religião católica, existe procissões, essas coisas assim para as ruas? Né? Nós temos também Aracaju com uma função religiosa. Não lembro o que é, mas é. Mas sim, né? É a questão religiosa também, Aracaju, né? Onde pessoas, né, fazem cortejos santos, essas coisas assim, né? Para, assim, digamos assim, procissão de Santo Antônio, essas coisas, São Pedro, essas coisas. Então, ocorre muito, né, nas ruas aqui de Aracaju. Então, tem uma função religiosa também, Aracaju. Então, podemos colocar várias funções daqui em Aracaju, né? Não só em Aracaju, mas também em outras cidades, né, que podemos falar sobre essas funções das cidades, certo? Atualmente, as telecomunicações contribuem para a forte integração entre o campo e a cidade. Assim, os filmes, noticiários, novelas, propagandas transmitidos pela TV são vistos tanto pelas cidades, pelos habitantes, né, do meio urbano, e como pelos habitantes do meio rural, né? Então, nós temos assim essa questão de o espaço rural e o espaço urbano, eles se completam, né? Uma relação de interdependência, né? Então, cada um tem sua dependência, mas ainda depende um do outro. Querendo ou não, depende um do outro, né? A cidade tem sua independência econômica e tudo mais, mas depende do campo para alimentos, alimentação. E o campo tem sua independência, né, de alimentos e tudo mais, mas depende das cidades para tecnologia. Nisso ocorre uma ligação entre uma rede entre eles,
né, uma conexão entre eles, ou começa a ocorrer uma rede entre o campo e a cidade. No meio rural, né, fornece à cidade alimentos e matérias-primas para suas indústrias e recebe dela produtos manufaturados e os serviços urbanos, como bancários, administrativo, comercial, escolar, médico-hospitalar, entre outros. Historicamente, o campo procedeu à cidade, ou seja, é bem mais antigo que ela. O campo existiu durante milênios sem a cidade, e as primeiras cidades dependiam bastante do meio rural. O campo era importante, era mais importante que a cidade. Concentrava, né, a maior população de qualquer sociedade e também a maior parte de suas riquezas. A partir da primeira Revolução Industrial, né, essa situação foi se invertendo. E atualmente o campo depende mais da cidade, mas isso é mais por causa das tecnologias, né? Comentamos semana passada, né, sobre a questão que as cidades estão utilizando, né, muitas hortas hidropônicas. Lembram que a gente comentou sobre isso, sobre as hortas hidropônicas? Lembra, Raíssa? O que seria a horta hidropônica, Pedro? Diz que lembra, não lembra. Como assim, Pedro? Raíssa, lembra? As hortas hidropônicas são aquelas questões, né, que são plantações que são utilizadas, né, sem a utilização de terras, e sim somente água. Lembra agora? Lembra dessa questão das hortas hidropônicas? Aqui eu vou colocar um, um documentário sobre essas hortas hidropônicas para vocês saberem um pouco mais, tá bom? Nós temos uma diferenciação, né, entre espaço rural e espaço urbano, né, entre as atividades, né, desenvolvidas no campo da cidade. No espaço rural, nós temos atividades do setor terciário, né, como turismo de lazer, mas principalmente essas atividades primárias. Né? Hoje em dia, né, o turismo de lazer está crescendo cada vez mais lá no campo. Né? Aqueles hotel-fazendas e tudo mais. Alguém já visitou algum hotel-fazenda? Passou o dia todo lá ou final de semana, Adila? Hotel-fazenda. Ah, certo.
É que eles estão utilizando agora, por exemplo, a Boa Luz. Vocês conhecem a Boa Luz, né? Aqui em Sergipe, não conhecem? Então, eles agora colocou o nome de Hotel Fazenda. Por quê? Eles estão utilizando, né, o turismo, né, o turismo rural, fazendo as pessoas, né, vivenciarem, né, o dia a dia do campo. Por exemplo, de manhã logo cedo, tirar o leite da vaca, né, ou alimentar, dar de alimento ao pasto, né, aos cavalos, essas coisas assim. Então, essas outras fazendas, né, mostram, fazem as pessoas vivenciarem, né, o dia a dia das pessoas que vivem no campo. Então, muitas pessoas saem da cidade para conhecerem, né, como é esse dia a dia das pessoas no campo, certo? Mas ainda o que prevalece, né, é atividades primárias. E quais são as atividades primárias? Quais são as atividades primárias, pessoal? Lembram? Aí seria o extrativismo, né? E quais são os tipos de extrativismo? Nós temos três tipos de extrativismos: vegetal, animal e mineral, certo? Então, as atividades primárias seriam essas, né, no meio rural, no espaço rural. Então, seria o extrativismo vegetal, animal e mineral. Principalmente o extrativismo mineral, certo? E o espaço urbano, né? Mais o setor secundário e terciário. O que seria o setor secundário e terciário? O que seria o setor secundário e terciário? Isso, o que seria o setor secundário e terciário? O que seria o setor secundário e terciário? É voltado ao quê? O setor secundário e terciário. A gente falou isso logo no primeiro slide, Adila. Alguns minutos atrás, menina. Seria o setor industrial. O setor secundário seria o setor industrial. Terciário, serviços e comércio. Certo?
Então, vamos lá. Dando continuidade, vou colocar aqui. Primário. Um minuto, deixa eu digitar aqui, Átila. Setor primário. Seria ser. Mesmo. Mas a indústria fazendo parte do comércio? Não, não, assim, não é exatamente assim, Ádila. A indústria, o comércio envolve, né, pede para a indústria fabricar, entendeu? E existem vários tipos de indústrias, indústria de base, indústria de ponta, entre outras, certo? E nesse setor comercial seria isso, né, lojas, essa questão das lojas, entendeu? Serviços, por exemplo, serviços de internet que a gente contrata, né? Nós estamos utilizando agora, no momento, né, o serviço de internet, serviço de energia elétrica, né, que é um setor, né, de serviços que nos oferece, né, energia, internet, essas coisas, água, essas coisas. Então, isso seria o setor de serviços. Alguma dúvida aí, por enquanto? Qual a sua dúvida? Ah, certo. Certo. Então, vamos lá. As técnicas modernas de produção de alimentos, como a boa tecnologia, principalmente, pode-se até dispensar o campo, isto é, o espaço agrícola podem cultivar certas espécies em condições artificiais sem solo, né? Como falei, né, a questão das hidropônicas. Podem-se cultivar certas espécies em condições artificiais sem solo e criar certos animais ou peixes em condições também artificiais, sem grandes espaços disponíveis. Existem, né, algumas sociedades que estão hoje totalmente urbanas, com 100% da população vivendo nas cidades, como Singapura, na Ásia, Hong Kong, na China, as Ilhas Caimã, no Caribe, e o Vaticano. Né? Uma curiosidade, né, o Vaticano é um país dentro de outro país. Né? Nós temos aqui os recursos modernos, né? As revistas até mesmo os lugares mais distantes das grandes capitais. Né? Essa foi uma foto de 2006, né? Onde tinha uma parabólica, né? Em casa, no município de Carrancas, no interior de Minas Gerais. Vejam só, uma casa bem simples, né? Mas uma tecnologia, né? Um pouco, assim, para a época, um pouco avançada, né? Utilizando a parabólica, né? Para pegar sinal de TV em lugares longínquos, né? Lugares longe que não tinham assim tanta recepção para a TV. Então utilizava-se, né, a parabólica. A urbanização, né, além dos limites territoriais das cidades, né, nós temos o processo de urbanização mais intenso, os efeitos ultrapassam, né, os limites territoriais das cidades. Nos países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos, industrializados. Assim, muitos aspectos do espaço urbano se estendem para o rural. Em algumas fazendas, os agricultores acompanham a cotação das mercadorias agropecuárias pela internet, né? E nós temos aqui algumas atividades próprias do setor terciário no espaço rural, onde nós temos hotéis fazendas, flex rurais, pesca e pague e atividades relacionadas
ao ecoturismo, certo? Né? Então, nós temos aqui complexo agroindustrial em espaço rural, né, que é a indústria e o agrário, né, os dois em um só, né, o extrativismo vegetal e a indústria juntos. Né? Por exemplo, aqui, né, temos a questão a indústria açucareira, né, onde temos o plantio de açúcar, né, da cana-de-açúcar, e no próprio local, né, é utilizada a indústria, né, para fabricar o açúcar, né, o melaço, a cachaça, entre outros produtos oriundos da cana-de-açúcar, né. Temos aqui uma parabólica em espaço rural e um flat rural na cidade de Bananal, em São Paulo. A do flat rural é a Adila. Então, flat rural, em Bananal. É como se fosse um mini hotel, esse flat. Diante disso, é possível perceber, né, que a urbanização e a modernização da economia acabam determinando o surgimento de formas complexas de organização socioespacial dos países. As características dessa organização vão depender do grau de desenvolvimento tecnológico e socioeconômico de cada país. Atualmente, é quase impossível imaginar a vida fora da cidade ou fugir da influência urbana, que atinge o próprio campo. A cidade é considerada a mais dinâmica forma de transformação do espaço geográfico, realizada pela sociedade. Não é, eu acho tão chique, mas tem tanto mosquito, né? Pois é, né? Mas temos mosquiteiros, né? Temos repelentes e tudo mais, né? Com a urbanização, existe, né? Aumenta o fluxo, né? De mercadorias, de pessoas e capitais e de informações, tanto no espaço de uma cidade, como entre diversas cidades. A interligação entre as cidades se dá por meio do estabelecimento de diversos fluxos, que originam uma rede urbana. As cidades, particularmente, as que concentram universidades e centros de pesquisa, editoras, sedes de jornais, televisão e rádio, são grandes produtoras e difusoras de informação. Um exemplo aqui, né, a Universidade Federal do Paraná. Funciona, Nájila, por que não? Nunca dormiu com um mosquiteiro, não? Quando você for para o interior, né, conhecer, para casa de alguém do interior, pergunte se eles dormem com mosquiteiro. Né, que muitos dormem assim com mosquiteiro por causa do mosquito, só que é um calor danado, esse mosquiteiro. A formação de uma rede urbana acaba sendo estruturada também uma hierarquia urbana, que se estabelece de acordo com os diferentes papéis ocupados pelas cidades na organização socioeconômica e espacial do país. As metrópoles concentram muitas atividades econômicas, como sedes de empresas nacionais, filiais de empresas estrangeiras, universidades, centros de pesquisas, aeroportos e os portos, além de equipamentos de telefonia, redes de energia, grande fluxo de pessoas, mercadorias, capitais, informações e serviços.
Eu fui usar repelente pela primeira vez esse ano, fiquei tão surpreso que funciona. Sinto muito chique, né? Mas não uso muito repelente não, viu? Porque o meio ambiente agradece, se não usar muito. A questão, Agita, porque ocorre, né, alguns repelentes liberam UFCs, né? UFCs, quer dizer, né, que é clorofluorcarbono e carbonetos, certo? Liberam assim, gases que poluem o meio ambiente. O creme tá tranquilo. O problema é aquele em spray. O problema é mais o que tem spray. Ah, bem melhor então, sem problema. Então, trata-se de cidades, de fato, né? Diga, Raíssa. Sem problema. Estou para a prova, viu, menina? Tá bom? Cuidado, viu? Se cuide. Certo. Então, estou indo para a paralela e para a prova na próxima semana. Tchau. Se cuide. Então, trata-se, né, de cidades, de fato, que de fato participam de forma mais intensa da economia informacional e global. Comparativamente a outros, né, lugares do território brasileiro, para essas cidades convergem, né, em grandes fluxos de turistas internacionais, como Rio de Janeiro e São Paulo, são metrópoles que, em projeção internacional, pois abriam sedes de grandes empresas nacionais, filiais de empresas estrangeiras, sedes de bancos, né, e as principais universidades do centro e centros de pesquisa do país. No entanto, o papel desempenhado, né, por essas cidades na economia globalizada é bem inferior aos papéis, né, de várias metrópoles de países desenvolvidos como Nova York, né, Londres, Paris e Tóquio. Nós temos aqui as metrópoles do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. Quando as duas se juntam, né, com a conurbação entre as duas, acabam se tornando uma megalópole aqui no Brasil. A rede de hierarquia urbana, né, a organização de uma sociedade se origina, né, uma rede urbana, isto é, um sistema integrado de cidades que vai das pequenas ou locais às metrópoles ou cidades gigantescas. A regra geral é que para milhares de pequenas cidades existam centenas de cidades médias e algumas poucas metrópoles. Uma rede urbana é um processo hierarquizado a partir da influência, tanto econômica, política, cultural, ou da polarização que uma ou mais metrópole exerce sobre as demais, e o mesmo sobre o meio rural. Essa hierarquia, ou relação de comando de influência, prossegue de cidades médias para as menores, e assim por diante. Então, nós temos aqui duas hierarquias. A hierarquia clássica, né? E nós temos também a hierarquia urbana atual, certo? A hierarquia clássica era do maior para o menor, né? Ou do menor para o maior, né? Uma dependendo da outra.
Já na clássica, não temos mais essa questão, né, de ir do menor para o maior ou do maior para o menor. O menor pode ir para o maior quando quiser, ou indo por etapas. Como vocês podem ver aí nesse esquema clássico aí, né? No clássico, nós temos a metrópole nacional, a metrópole regional, centro regional, a cidade local e a vila. Então, era uma escadinha, certo? Na clássica. Na relação atual, né, no esquema atual de rede urbana, né, de hierarquia, nós temos a metrópole nacional, onde ela se liga praticamente com todos, inclusive hoje em dia com as vilas. As vilas podem se ligar diretamente com a metrópole nacional. E uma vila pode se ligar com a cidade local, com o centro regional, metrópole regional. Né? A cidade local se conecta diretamente com a metrópole nacional, ou com o centro regional, ou com a metrópole regional. O centro, a mesma coisa, se conecta com todos. Né? E a metrópole regional também pode se conectar com a metrópole nacional, com o centro regional, com a cidade local e com a vila. Né? Essa questão aí, que não tem as setas da vila, porque foi um esquema que Milton Santos fez em 1997. Hoje em dia, com a tecnologia avançada e também a conexão de redes entre as cidades, essa vila está conectada com todos também, certo, gente? Essa é uma imagem de 1997 que Milton Santos fez. Hoje em dia, todos estão conectados. Explico sim. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Olha as duas, a clássica ou a atual? Certo. Hierarquia, né? Já diz, né, que do maior para o menor. Né? Então, por exemplo, no apartamento, nós temos, vamos do menor para o maior. Soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão, né? E assim até chegar ao general, certo? Nisso acontece também com as cidades. Então, nós temos a vila. A vila, para precisar de alguma coisa, alguém que mora na vila, por exemplo, você mora numa vila, mas você está precisando de comprar algum produto que não encontra na vila. Você tem que ir na cidade para ver se tem na cidade. Se não tiver na cidade, você tem que ir para um centro regional para ver se encontra. Se não tiver no centro regional, você vai para a metrópole regional procurar esse produto. Se não estiver na metrópole regional, você vai ter que ir para a metrópole nacional para procurar esse produto. Não só um produto, mas também muitos vão para consultas. Antigamente iam para consultas. Né? As pessoas saíam das vilas, né? Iam para as cidades mais próximas, para as capitais, digamos assim. Saía do interior e ia para a capital para se consultar, antigamente. Certo? Ou ia para a cidade local, para o centro regional, metrópole regional, ou até uma metrópole nacional, a depender da doença da pessoa. Se precisar ir de alguma cirurgia, essas coisas. Ok? Então, você ia por etapas. Já no esquema atual, você não precisa ir por etapas. Se você quiser sair da vila e ir direto para a metrópole nacional, você pode ir. Ou você pode sair da vila e ir para o centro regional, ou para uma metrópole regional diretamente. Não precisa ir por etapas. Você pode ir diretamente para um direto, entendeu? Ou não? Nessa parte aí. Você pode sair da vila e ir direto para a metrópole regional. Ou sair da vila e ir para a metrópole nacional diretamente. E não ir pelas etapas. Certo? Entendeu agora ou não? Se não entender, fale que eu repito de novo. A gente vê outra forma para entender.
Então, nós temos aqui 3 exemplos de hierarquia urbana. O primeiro exemplo, nós temos aqui o jovem Luiz mora com os pais em uma pequena propriedade rural, onde a família desenvolve a produção leiteira. Ele estuda na escola da vila local. Amante da música, conseguiu uma guitarra e juntou-se a alguns amigos que para formar uma banda cover. Certo dia, aproveitou uma carona até uma cidade grande, próxima, e convidou os amigos a irem juntos comprar um CD. O último lançamento da banda que imitavam. Na loja, souberam que a banda realizaria uma temporada de apresentações na capital do estado. Essa situação simples revela uma hierarquia urbana. A temporada da banda só pode ocorrer na capital, que tem grandes casas de espetáculos e oferece público numeroso, né? Então, viu, Ádila? Esse rapaz saiu da vila, né, e foi para a capital, né, e acabou descobrindo que essa banda ia tocar lá. Então, ele aproveitou a deixa, né, e ficou na cidade para assistir o show. Coisa que não ia acontecer no interior, onde ele mora. Segundo exemplo, a jovem Juliana resolveu estudar pedagogia. Né? Juliana está aí? Cadê ela? Está aí, Juliana? Juliana está aqui na sala, mas não fala nada, né, Juliana? Aí, mas temos aqui só um exemplo, né? Juliana vai estudar pedagogia, né? Mas em sua cidade, né, não existe cursos superiores nem cursinhos preparatórios. Eu estou calmo, filha. Estou aqui até tomando suco de maracujá. Estou bem calminha hoje, tomando suco de maracujá. Mas em sua cidade não existem cursos superiores nem cursinhos preparatórios para o vestibular. Assim, ficou decidido que a partir de março ela iria diariamente para outra cidade maior, viajando 1 hora de ônibus para ir para ir e para voltar, a fim de estudar em um curso preparatório. Ao final do ano, ela se inscreveu para os vestibulares da Universidade Estadual e da Universidade Federal, ambas na capital do estado, onde foi estudar posteriormente. Onde está a hierarquia urbana? Né? Como diz aqui a resposta, a cidade da Juliana, né, oferece apenas o curso secundário, né, o segundo grau, né, o ensino médio. Na cidade vizinha, maior, existem cursinhos preparatórios para sua opção profissional. Porém, só existem cursos superiores na capital. Né? Então, o que acontece? A pessoa, antigamente, né, tinha que ir para outras cidades para estudar. Por exemplo, antigamente, muitas pessoas saíam dos interiores para vir para Aracaju, São Cristóvão, para estudar na UFES. Né? Hoje em dia, existem campos da UFES, né, no interior do estado. Por exemplo, o campus de Itabaiana, o campus de Glória, né, futuramente o campus de Canidé, e temos também o campus de Laranjeiras, Estância, e também o campus de Lagarto, né, o campus de Saúde. Então, muitos desses alunos, né, dessas pessoas, não precisam mais se deslocar para outras cidades. Por quê? Hoje em dia tem esses campos de estudos, mas antigamente, como falei, né, como esse exemplo aí da Juliana, ela teria que sair da cidade dela e ir para a capital para estudar numa faculdade, que na época não tinha. Hoje em dia temos nos interiores. E nós temos o exemplo 3. A matriarca da família, né, sofreu uma queda que resultou em algumas fraturas. Devido à idade avançada e saúde frágil da paciente, os médicos de sua cidade recomendaram que isso é bem ruim para quem mora nos lugares mais afastados.
mas ainda hoje compensa muito mais para as lojas, cursos e afins estarem na capital ou nas cidades mais movimentadas em geral. Exatamente, Adila, tem isso também, essa questão, né, de circulação de capital, né, circulação do dinheiro, né, ou a pessoa pode colocar um cursinho no interior, né, voltado para um curso, né, na capital, fazer uma extensão, uma ponte, fazer uma ligação. Continuando aqui, né, a matriarca da família sofreu uma queda que resultou em algumas fraturas, devido à idade avançada e saúde frágil da paciente. Os médicos de sua cidade recomendaram que ela fizesse exames na capital do estado. Constataram, então, que uma das fraturas exigia um procedimento cirúrgico com equipamento muito específico e que no Brasil só era encontrado em São Paulo. Assim, a paciente foi transferida para São Paulo e submetida à cirurgia. E a hierarquia urbana, onde se encontra aí? Na cidade onde vivia a paciente, os procedimentos normais foram adotados, mas os médicos, muito competentes, né, preferiam assegurar com exames e equipamentos mais sofisticados, só existentes na capital. Os equipamentos apontaram, né, a necessidade de um procedimento que só seria possível na maior cidade do país, que exerce sua influência sobre todo o território nacional. Né? Como falei, né, na cidade onde essa senhora morava, né, só fazia um procedimento básico, né, enfaixar a perna, o braço, sei lá o que for, né, e os médicos ficaram assim, meio com medo de acontecer alguma coisa pior a ela. Então, indicaram que ela fosse para outra cidade para fazer esse raio-x, que na cidade pequena não tinha um raio-x naquela época. Hoje em dia temos. O que aconteceu? Foi constatado esse problema, que tinha que fazer uma cirurgia. Então, esse exemplo da cirurgia é ter que colocar platina nos ossos, né? Colocar os parafusos nos ossos para fixar esses ossos. Foi o que foi feito. Ela foi para São Paulo, fez a cirurgia e retornou, porque na cidade onde ela mora não tinha esses procedimentos todos. Então, teve que ir para a metrópole para fazer isso. As diferenças nos processos de urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, como o êxodo rural, desde meados do século XVIII, os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, essas migrações só aceleraram no século XX, principalmente na segunda metade desse século. Com a urbanização foi mais intensa nos países desenvolvidos, até meados do século XX. E, atualmente, tem um ritmo de expansão bem maior nos países subdesenvolvidos. Então, nós temos aqui a diferença nos processos de urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, com o advento da Revolução Industrial, as cidades ganharam importância na realidade econômica das nações. Ao atrair a população do campo para as cidades, o processo industrial visava apenas suprir a sua necessidade de mão de obra, não pretendia nem conseguia melhorar a qualidade de vida das massas operárias que estavam se formando naquele período. Tratava-se de um modelo urbano caótico. Desprovidos de saneamento, os bairros operários eram formados por aglomerados de cortiços separados por vielas, nas quais o esgoto corria a céu aberto. Qualquer doença contagiosa rapidamente transformava-se em epidemia nessas cidades. Continuando nos países desenvolvidos, movimentos de trabalhadores ganharam força e passaram a reivindicar com relativo sucesso melhorias para bairros operários. Muitas cidades europeias foram reconstruídas depois dos grandes conflitos mundiais,
permitindo corrigir os erros da urbanização dos séculos XVIII e XIX. Houve a melhoria da qualidade de vida na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial. A população passou a participar mais das decisões dos rumos das cidades. Passaram a exercer, então, a sua cidadania. Deu origem também a leis rígidas, que criaram padrões de urbanização, preocupados com a qualidade de vida da cidade. Na Europa, as questões ambientais urbanas são extremamente importantes. Essa longa experiência, né, criou um padrão urbanístico diferenciado para o continente europeu. Embora a Europa seja um dos continentes mais urbanizados, a maior parte da população vive em cidades médias e pequenas. Um padrão de urbanização do continente e aglomerações com menos de 500 mil habitantes nessas cidades. Nos países subdesenvolvidos, como que ocorreu? A urbanização tardia resulta de outros fatores, geralmente ligados aos problemas estruturais desses países. As cidades dos países mais pobres cresceram de forma mais rápida e menos planejada que as dos países ricos. Isso se deve à falta de condições de trabalho do pequeno agricultor. Na zona rural, com a mecanização do campo, com os latifúndios comerciais, esses trabalhadores acabam deixando sua terra e partindo para as cidades. Nas regiões mais pobres, como o Brasil, o êxodo foi muito mais rápido, né, e evidente nas décadas entre 1950 e 1960, causando um inchaço nas grandes cidades, criando inúmeros bairros periféricos. As taxas de natalidade, na época, eram extremamente altas, e que também incrementou o ritmo de crescimento urbano. Em algumas regiões da Ásia e da África, as cidades continuam crescendo em ritmo frenético. Com o problema, avolumam-se, né? Insensamente, torna-se muito difícil encontrar uma solução a curto prazo. Né? Esse é o problema de grande parte das cidades urbanizadas sem planejamento. Né? E aqui nós temos uma evolução da população urbana e rural, segundo o nível de desenvolvimento de 1950 e uma estimativa para 2050. Né? Em azul, com a linha quadradinha, né, com os pontos quadrados, seria a população rural de regiões mais desenvolvidas. Em vermelho, com os quadradinhos, a população urbana em regiões mais desenvolvidas. Então, vejam só que o crescimento manteve-se assim, não tão alto, né, nos países desenvolvidos. Manteve-se assim, praticamente equilibrado, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Houve quase um equilíbrio, cada um. Já na população urbana, em regiões menos desenvolvidas, né, esse vermelho mais claro, né, com as bolinhas, né, vejam só como há um crescimento acelerado. Em azul, com as bolinhas, né, um azul mais claro, a população rural em regiões menos desenvolvidas. Né, vejam só a diferença gritante entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nós temos a questão, né, da saída dos trabalhadores no campo, nos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos. Pois é, Adil, caiu bastante, né? Nos países desenvolvidos, foi decorrência, em boa parte, do aumento da oferta de empregos nas cidades e da mecanização das atividades primárias. Nos países subdesenvolvidos, além da mecanização, a concentração da propriedade rural é um dos principais fatores da expulsão dos trabalhadores do campo.
Nesses países, parcela considerável das pessoas que migram para as cidades não encontram emprego e passa a realizar atividades de subemprego, né, que seria aquela questão, né, de vendedores de sinal, né, aqueles trabalhos autônomos, entre outros. Temos a questão de conurbação. O que é a conurbação? É o encontro entre duas ou mais cidades vizinhas. Megalópole. Região superurbanizada, independentemente do número de habitantes da aglomeração urbana principal. Megacidade. Se refere aos aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes. O conceito de megacidade, portanto, é principalmente demográfico ou numérico. Cidade global não é um conceito demográfico, ou seja, o número de habitantes não é fundamental. Também não é um conceito territorial, ou seja, a região do espaço circundante à cidade não tem importância. O essencial mesmo são as suas ligações internacionais, certo? É um conceito econômico que procura mostrar a importância mundial de suas cidades, ou melhor, o seu papel no mercado global. Então, seria aquelas cidades, né, que têm influência no mundo todo. Um exemplo, Nova York, Tóquio, Londres, que são os principais centros financeiros e bancários do mundo. Entendeu, Ádila? Belezinha, então. Vamos lá. Temos a questão de urbanização e metropolização. A urbanização, né, é marcada por um processo de formação de grandes cidades, as metrópoles. Ah, certo. Entendi, Ádila. Que são centros de comando da economia política, da economia e da política, e das atividades culturais de pesquisas, né? Então, tem um principal elo com o exterior, em razão de sua força econômica e de sua infraestrutura diversificada. Então, existe a formação de cidades enormes. Essa é uma característica do processo de urbanização de praticamente todos os países desenvolvidos, onde a atividade econômica acaba concentrando em espaços restritos. Então, nós temos aqui algumas megacidades e grau de urbanização no mundo. Cidades com mais de 15 milhões de moradores, cidades de 10 a 15 milhões de moradores, e atingirão a cifra de 10 milhões, que foi até o ano de 2015, certo? Nós temos aqui no Brasil uma taxa de urbanização superior a 80% aqui no Brasil, né, como falamos nas primeiras aulas, que tem mais ou menos 85% do Brasil é urbanizado. E outros países de 60% a 80%, outros com 40% a 60%, e até países de até 40% de urbanização espalhados pelo mundo, né? Então, nós temos alguns países, né, como Andorra, Bahamas, Bahrein, Singapura, Malta, Mônaco, Nauru, San Marino, Brunei, Cabo Verde, Palau, Trindade e Tobago, Barbados, né, com até de superior, né, de 80%, de 60% a 80%, até Trindade e Tobago. De 40% a 60%, aí Dominica, Fiji, Kiribati, as Ilhas Maurício, São Vicente de Granadinas, São Tomé e Príncipe e Tuvalu. E até 40% seria Antigua e Barbuda, Comores, Granada, Liechtenstein, Maldivas, Salomão, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, Tonga e Vanuatu. Certo? Isso é só questão de curiosidade, viu, gente? Dessas cidades.
Não precisam saber disso, não. Principalmente, só precisa saber o quê? As principais. Rio de Janeiro e São Paulo, né, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, Nova York e Los Angeles. Seriam as mais, assim, digamos, principais para se saber. Né? E nós temos as 15 maiores aglomerações do mundo, onde temos, em 1990, ou 1900, Londres, 6,5 milhões de habitantes na época, Nova York, Paris, Berlim, na Alemanha, Chicago, Estados Unidos, Viena, na Áustria, Tóquio, no Japão, São Petersburgo, na Rússia, Filadélfia, Manchester, no Reino Unido, Birmingham, no Reino Unido, Moscou, na Rússia, Pequim, na China, e Calcutá, ex-Índia. Né? Kolkata, quer dizer, ex-Calcutá, na Índia. E Boston, nos Estados Unidos, com 1 milhão de habitantes. Em 1950, mudou. Tivemos Nova York, Londres, Tóquio, Xangai, Paris, Chicago, Moscou, Buenos Aires, Kolkata, né? Sempre acostumado com Calcutá, Los Angeles, Osaka, no Japão, Milão, na Itália, Cidade do México, Filadélfia e Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Em 2007, tivemos Tóquio, Cidade do México, Nova York, São Paulo, né, Mumbai, Nova Delhi, Xangai, Kolkata, Dhaka, Buenos Aires, Los Angeles, Karachi, Cairo, Rio de Janeiro e Osaka. Em 2015, nós tivemos Tóquio, Mumbai, Cidade do México, São Paulo, Nova York, Nova Delhi, Xangai, Kolkata, Dhaka, Jakarta, na Indonésia, Karachi, Buenos Aires, Cairo, Los Angeles e Manila, nas Filipinas. Então, essas são as cidades que têm maior aglomeração no mundo até 2015. Certo? Isso é só questão de curiosidade para vocês. Não se preocupem com isso. Mas o que é uma megalópole? Um imenso aglomerado urbano, praticamente contínuo, com algumas poucas áreas rurais, formado com a associação de processos de suburbanização à própria expansão das cidades. Né? Entre as megalópolis, nós temos, no mundo, destacam-se a megalópole Boston, né, que é entre Boston, né, que compreende a área entre Boston e Washington, no nordeste dos Estados Unidos. E a megalópole Tóquio e Yokohama, no Japão, certo? Aqui no Brasil, como falei, né, nós temos a megalópole São Paulo e Rio de Janeiro, ou eixo Rio-São Paulo. Né? Então, vocês podem ver aí, né, a quantidade do mapa, né, nesse mapa, a questão, né, da megalópole de Boston, né, Boston e Washington, nos Estados Unidos. O limite da metrópole, né, essa linha lilás, e a aglomeração, né, que vai de 5 milhões de habitantes até cidades que vão de 100 mil a 250 mil habitantes nessa megalópole. Nós temos aqui a megalópole japonesa, né, como só curiosidade mesmo para vocês. E nós temos aqui a hierarquia das cidades globais. Dos países centrais, né, as cidades primárias seriam Nova York, Tóquio, Londres, Paris, Frankfurt, Los Angeles, Chicago, Roterdã e Zurique. Já as cidades secundárias seriam Milão, Bruxelas, Viena, Madrid, Toronto, Miami, Houston, São Francisco e Sydney. Nos países semi-periféricos ou os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, caracas, né? Nós temos as cidades primárias, como Singapura e São Paulo, e as cidades secundárias, como Seul, Hong Kong,
Cidade do México, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Joanesburgo, na África, Caracas, Bangkok, né, Taipei e Manila. Então, nós temos aqui a hierarquia das cidades mundiais no mundo, né? Vejam só, nas bolas fechadas, em vermelha totalmente, né, nós temos núcleos de cidades primárias, como Tóquio, Los Angeles, Chicago, Nova York, Londres e Paris, né? Nós temos a semiperiferia, né, das cidades primárias, como Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, Singapura. Nós temos núcleos de cidades secundárias, como Buenos Aires, Joanesburgo, Viena, Milão, Madrid, né, Seul, Taipei, entre outros. E a semiperiferia, que são as cidades secundárias, que são Bangkok, Hong Kong, né, São Francisco, Caracas, Houston, Toronto, entre outras. A linha fechada é a interligação entre cidades e núcleos. E a linha pontilhada são todas as outras interligadas. Então, vejam só, que Rio de Janeiro, São Paulo, se interliga a Madrid, né? Pode se ligar a Nova York, à Cidade do México, Los Angeles, a Tóquio, entre outras. Buenos Aires, entre outras. Certo? E agora, como prometido, vou passar aqui para vocês um vídeo sobre o cultivo hidropônico para vocês. Certo? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. O motivo está demorando um pouquinho para abrir aqui, viu, gente? Ágila, sinceramente, eu sou mais urbano, viu, Ágila? Eu sou mais urbano, sinceramente. Campo é só para visitar mesmo, passar o final de semana, relaxar e pronto. Mas a minha vida é mais urbana. Não é tecnológico. Não vem pensar não, viu? Eu posso levar ela para lá também, se eu quiser. Ela está no meu celular também. Não sou burguês não, filha. Demanda por hortaliças de qualidade vem fazendo com que cresça no município de Balsas os investimentos da produção no sistema de hidroponia. A 10 quilômetros do centro da cidade,
Uma família que produzia no sistema convencional migrou para o sistema hidropônico e já sente os bons resultados. Acompanhe essa reportagem. A produção de leguminosas no Brasil eleva a cadeia da agricultura familiar como uma das mais promissoras na área da produção de sustentabilidade. Em todas as regiões, são inúmeros os métodos de produção, na sua grande maioria convencional. Segundo os dados da Associação Brasileira de Produção Assistida de Leguminosas, os custos para produzir com qualidade aumentam consideravelmente, principalmente pela grande demanda nacional, que faz com que o produtor invista em tecnologia. Por outro lado, a produção hidropônica, que barateia o custo de produção, vem ganhando espaço no cinturão verde do país, sistema que deixou de ser um tipo de cultivo restrito, por garantir a boa produtividade sem depender totalmente do clima. O sistema hidropônico é o único onde o plantio não é feito no solo, e sim no sistema irrigado, que permite a entrada de nutrientes na plantação por meio da água. Antes, a hidroponia era conhecida pela pouca variedade de cultivo, como alface crespa e rúcula, mas o melhoramento genético está permitindo o plantio de todas as folhagens. Além disso, possibilita a definição de características como tamanho, formato e resistência a pragas e doenças. Nessa propriedade, localizada a 10 quilômetros da cidade de Balsas, essa família, há cerca de 4 anos, resolveram investir na produção de hortaliças. A princípio, apenas na produção de cebola, coentro e alface no método convencional. O Eric Oliveira, há aproximadamente 4 anos, começou a investir aqui na chácara, na produção de hortaliças, mas a princípio nos canteiros convencionais. Eric, no início, começou tudo aqui, nesses canteiros, as atividades da produção de hortaliças, né? Explica pra gente como surgiu essa ideia, de onde vocês vieram e por que investir na produção de hortaliças aqui no sul do estado. Inicialmente, minha mãe começou, né? Ela começou produzindo alface, rúcula, coentro, né? E passou um tempo, chegou um conhecido, né, de São Luís, e trouxe o sistema ali. É a partir disso que a gente decidiu trabalhar com NFT, né? Toda a família trabalha com vocês aqui? Isso. Sou eu e minha mãe, mais um colaborador, né? Há cerca de 2 anos, com a demanda da produção e procurando baixar o custo da produtividade, resolveram migrar do convencional para o sistema hidropônico. E nesse pequeno espaço com 4 estufas, medindo cerca de 14 metros por 6 metros de largura, iniciaram um projeto inovador. O sistema é bem mais produtivo, né? Com um ciclo bem mais rápido. A gente optou por trocar de sistema, né, de produção. É um investimento bem alto, né? Isso a princípio? Isso, inicialmente, mas que tem um retorno bom, né? Um módulo com 4 estufas de 6 por 14, com altura de 5,5 metros, com lanterninha que é para saída de ar quente. Para quem pretende iniciar uma produção assim, a primeira dica é que o sistema hidropônico não pode ser montado a céu aberto. O ideal é que a estufa seja feita com um plástico difusor, muito comum na atividade, e que permita espalhar melhor a luz do sol para todas as hortaliças. A maioria das hortaliças que são cultivadas no sistema hidropônico são hortaliças folhosas. Além da cobertura, é preciso ainda montar o suporte de produção, com tubos por onde passa a água e que já vem com os furos para o plantio das hortaliças. A bancada tem que ter um declive, para permitir que a água com a solução nutritiva caminhe pelos tubos de manhã, à tarde e à noite, pelo menos com fluxo a cada 15 minutos. Na propriedade, a produção é em torno de 4.000 plantas e todo o processo de produção começa na estufa de mudas, conhecida como berçário. Aqui a gente tem um tipo de bandeja, né, onde é jogada a solução para a nutrição das mudas. A gente iniciamos com o semeio na espuma fenólica. No caso, ela tem 345 furos. Após o semeio, a gente coloca ela em uma câmara. 24 horas a gente tira da câmara e já traz para pegar a luminosidade. Durante 5 dias ela fica apenas
com água, né? Irrigado apenas com água. E após isso a gente já entra com a solução nutritiva 10%. Para diminuir custo de produção, o sistema de bancada da hidropônica foi construído pelo próprio horticultor. Cada bancada tem cerca de 12 metros de comprimento por 1,5 de largura e uma inclinação de 6% para facilitar a movimentação da água nos 8 canais de cultivo. Aqui ela foi cortada porque estava esquentando muito a solução, mas a gente trabalha com bancada com 12 metros de comprimento, com 1 metro de altura, né? Para nossa região a gente precisa de 6 a 8% de inclinação. Com cerca de 10 dias plantado, os quadradinhos de espuma medindo 1 centímetro quadrado, já em estágio de mudas, vêm para essa bancada chamada de berçário de produção. Após 10 dias, a gente traz para cá e aqui a planta fica mais 20 dias, né? Com inovação e tecnologia, o produtor adotou o sistema de hidroponia como método de cultivo que pudesse cultivar várias espécies de hortaliças dentro da água, sendo limpas, bonitas, saudáveis, do jeito que o consumidor prefere. Nessa fase de produção, a introdução de nutrientes é diferenciada, como demonstra nessa bancada quase em fase de colheita. A planta, nesse poste de planta, ela tem maior necessidade de nutrientes, né? De nutrientes. E por isso a gente precisa fazer uma adubação mais concentrada, mais forte, né? A gente observa aqui que é totalmente diferenciado, né? Isso. A raiz não tem contato com o solo, balanceada, nutrição balanceada, e a gente tem esse resultado. Aproximadamente quantos dias já será colhido esse aqui? Esse aqui, daqui 7 dias a gente está... 5 a 7 dias a gente está colhendo. A produção média da propriedade gira em torno de 40 dias, do plantio à colheita, graças ao sistema de introdução de nutrientes definidos nos mínimos detalhes e estudados para cada variedade produzida. Todos os nutrientes são preparados nessa casa de solução, composta por um reservatório de 3.000 litros d'água e uma bomba de meio kVA. A gente faz a adição de todos os nutrientes no sistema, né? No caso, são divididos em sacos de 25 kg que a gente compra e faz a diluição para mandar para o sistema. É uma bomba que manda para os injetores no início das bancadas e descem por gravidade e retornam. Eles retornam sempre para cá. Isso. Então ele sempre está circulando, não há perdas. Ao todo, são 3 sistemas funcionando intermitente para baratear os custos com a conta de luz. E pelo menos 3 vezes ao dia são realizados os testes na água. A gente faz a aferição 3 vezes ao dia. Dependendo do resultado, a gente faz o controle ou a adição de água ou de nutrientes. Depois a gente pega um pouco da água ali, no caso da solução, liga o aparelho e faz a aferição. Se deu alto ou deu baixo, a gente entra com a solução ou com a água e faz o controle do pH também. No caso aqui deu 800 ppm, que no caso são partes por milhão, que é chamado. E para nós está alto. A gente tem que trabalhar com 500 ppm no caso aqui. E pH deu 6,5, então o pH tá o ideal para o cultivo. A hidroponia permite cultivar vários tipos de plantas. Nessa época do ano, a produção da família se concentra em 2 variedades de alface. E a comercialização é de responsabilidade da dona Nelly Teixeira. Nós temos nossos clientes fixos, né? Aí, durante a semana, vão surgindo os nossos pedidos, aí a gente faz entregas. De acordo com a horticultora, a expectativa é de expandir a produção. Estamos já com uma expectativa boa de crescer.
Acabou, Ayla. Né, gente? Então, faltam praticamente 10 minutos aqui para finalizarmos a aula, né? Vocês têm alguma dúvida sobre o assunto da prova ou não? Ali só, ele só falava a questão, né, da produção dele, entendeu, Adila? Sobre a produção dele. O que ele utilizava antigamente e atualmente o que utiliza. Titio Daniel, alguma dúvida? Nenhuma. Denis, alguma dúvida? Juliana? Pedro, que tu saiu, rapaz? Por que tu saiu? Hein, Pedro? Por que tu saiu, rapaz? Ah. É uma boa, viu, Adila? Uma boa. Isso aí confunde mesmo, Adila. Isso dá uma confusão danada na cabeça da gente. E, Juliana, alguma dúvida? Juliana, alguma dúvida, Juliana? Acho que a Juliana dormiu, né, Denison? Oi! Diga, Juliana. Eu não, você que se implica. Eu só perguntar se você tem alguma dúvida. Só pode, né? Aí confirmou. Confirmou. Tá vendo? Confirmou. Se entregou, né, Juliana? Você acabou se entregando. Ai, Juliana, se entregou de vez agora, Juliana. Com certeza. Alguém vai fazer paralela hoje? Eu só vou fazer algumas perguntas aqui rapidinho. Alguém vai fazer paralela hoje ou não? De que, Pedro? Artes, né? Tá certo. Então, gente, já que não temos mais delongas nem nada, né? Vou liberar vocês aí, né? Quem for fazer paralela hoje, né? Boa prova. E Até próximo semestre. até o próximo semestre, né? Boa prova para vocês semana que vem, viu, gente? Obrigado, Adila. Você também se cuide. Não vá pro bar, não. Oxe, rapaz, relaxa. Vou aplicar a prova hoje de vocês. Então, gente, se cuidem e até a próxima. Pois é, Lenson, já é semana que vem. Depois suas férias, né? Juliana. Fica assistindo série, né, Juliana? E aí nas séries, né, que o Denison falou. Então, gente, se cuidem, viu? E até a próxima. Tá certo, Juliana. Vou acreditar. Tchau, tchau. Se cuidem.
Obrigado.